Então, o que que são, gente, essas crenças limitantes? Gente, quantas vezes a gente já se sentiu desmotivado, descrente, né, de dias melhores, mesmo a gente tendo tudo a nosso favor, mesmo a gente tendo saúde, mesmo a gente sendo inteligente, mesmo a gente tendo boa memória, quantas vezes a gente já não sentiu esse desânimo, essa descrença, né, mesmo com tudo a nosso favor, tá? O que que a gente pode falar sobre isso, gente? Que entre várias coisas pode ser também uma crença que você tem dentro de você, tá? Porque a crença é uma percepção íntima, é uma percepção interna que você tem, tá? Não tem nada a ver com religião, quero reforçar isso aqui. Então é crença no sentido do que você acredita, que você é capaz de realizar e o que você acredita que você não é capaz de realizar, tá? É uma programação sináptica neural, tá bom? Então, as nossas crenças, elas são responsáveis, gente, pela nossa forma de ver, de viver, de agir, tá? De reagir diante do mundo. Então, essas nossas atitudes, elas vêm muito, o que você faz hoje, as atitudes que você toma hoje, elas estão muito ligadas às suas crenças. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Para vocês entenderem. As nossas crenças limitantes, elas são um forte estado emocional que a gente tem, tá? De certeza, e que mantém sobre você, sobre as coisas que você tem, sobre as ideias, sobre os seus comandos internos, tá? Então, é uma certeza que a gente tem. Então, ela vai determinar a maneira como você vai ver o mundo. Porque as pessoas têm formas diferentes de enxergar o mundo. Tem pessoas que temos reações diferentes em relação a problemas, às vezes, semelhantes, não é mesmo? Às vezes a gente fica perguntando, nossa, como é que fulano consegue se manter tão calmo? Como é que fulano consegue se manter tão positivo em relação à situação X, ao que ele está passando? Isso vem muito das crenças que essa pessoa tem também dentro dela. A gente pode ter crenças positivas e crenças negativas, tá, gente? Então não é de todo mal, é importante a gente alimentar as nossas crenças positivas e trabalhar para transformar as nossas crenças negativas em crenças positivas, crenças fortalecedoras, né? Isso é super importante. Então, as crenças limitantes, gente, elas impedem a gente de avançar, tá? Em determinado sentido. Então, elas podem ser geradas através de medos, de traumas que a gente já vivenciou na nossa vida, de experiências negativas que a gente teve, que a gente já passou, fortes impactos emocionais, né? Podem gerar crenças limitantes na gente, né? Que travam a nossa vida, tá? Essas influências negativas, elas criam uma percepção diferente das coisas, do mundo. Às vezes você via as coisas de um jeito e você sofre um forte impacto emocional, você começa a enxergar aquelas situações de forma diferente, não é assim? Quantas vezes vocês antes tinham uma visão das coisas, depois que vocês passaram por determinados processos, determinadas situações, a gente não muda a nossa percepção das coisas, né? Então isso gera, né? Às vezes de forma positiva e às vezes de forma negativa, e podendo sim estabelecer uma crença limitante em relação a determinada situação. A maior parte das nossas crenças limitantes, elas começam na nossa infância, por impactos emocionais, por situações que a gente passa na nossa infância. E às vezes a gente vai carregando isso, né, no nosso dia a dia. As crenças limitantes, elas são aqueles pensamentos, tá? Também que a gente tem, mesmo inconscientes, mas que a gente toma como uma verdade na nossa vida. A gente acha que aquilo ali é imutável. Não, é assim que acontece sempre. É assim que as coisas são, né? E às vezes isso não é verdadeiro, né? Não é uma situação real. A gente está só fortalecendo uma crença que a gente tem dentro da gente, né? Então, quando a gente cria barreiras de algo na nossa vida, né, que impedem a gente de crescer, você não consegue evoluir. E as crenças limitantes, elas fazem isso, elas são barreiras que a gente cria na nossa vida e a gente às vezes não consegue evoluir, né? A gente precisa resolver essas crenças para a gente conseguir evoluir. Antigamente se falava tanto, né, que as pessoas que tinham dinheiro eram pessoas do mal, que pessoas que tinham dinheiro
vão para o inferno, que as pessoas que têm dinheiro foi porque prejudicou outras pessoas. Então isso, a gente não quer ser essas pessoas ruins, a gente não quer ser pessoas que prejudicam outras pessoas, a gente não quer ser pessoas que vão para o inferno, né? Então a gente acaba que isso é super comum, né? Criar essa barreira em relação ao dinheiro. Uma crença de que tudo é difícil, sim, né? Essa crença, ela faz com que a gente viva mais situações de dificuldade na nossa vida, né? Porque a gente, além de estar vibrando nessa energia do difícil, tudo é complicado para mim na minha vida e tal, a gente ainda por cima se auto-boicota muitas vezes, né? Inconscientemente. Às vezes as coisas estão muito fáceis na sua vida e você arruma um jeitinho de complicar ali com uma decisão totalmente errada ou fazendo alguma coisa que está até fora do que você faria normalmente só para você validar essa crença interna que você tem de que as coisas são difíceis na sua vida. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Tem que ter muito cuidado para a gente ir identificando essas crenças e a gente trabalhar para modificar. A gente não pode ficar trabalhando no piloto automático sempre, não. É importante a gente ficar verificando essas coisas. Ué, por que eu tô fazendo isso de novo? O que isso quer dizer? Ué, peraí, eu acho que eu tenho uma crença em relação a isso aqui. Vou trabalhar. Não, eu vou escutar novas informações, eu vou ouvir novas informações, eu vou ler novas informações que vão me ajudar a criar novas sinapses para que eu modifique esse meu pensamento, né? Para que eu tenha um pensamento, uma crença que vai me fortalecer, uma crença que vai me levar adiante, não uma crença que vai me paralisar, vai me boicotar, vai me enfraquecer para que eu não consiga sair do lugar. Porque muitas vezes a gente tem crenças que são extremamente paralisadoras, né? A gente não faz mais nada da vida. Tem pessoas que têm poucas crenças, outras têm mais, mas todo mundo tem. Tá, gente? Ninguém precisa ficar sentindo, mas é porque eu sou assim meio limitada, porque tudo na minha vida. Não, é porque a gente tem pessoas que são diferentes, né? Nós somos seres diferentes. Tem gente que tem uma resposta mais sensível a algumas coisas, outros menos. Tem gente que identifica e já trabalha, né, essa questão da crença limitante para que ela possa continuar, né? Ela percebe aquilo nela, não, peraí. Cancela, destrava isso da minha vida, eu quero mudar, eu quero, né, às vezes é uma crença limitante em relação ao dinheiro, a pessoa já começa a buscar informações de que ter dinheiro não é uma coisa ruim, né, muito pelo contrário, é uma coisa boa, mas aí é uma busca às vezes que a própria pessoa tem, tá? Então a gente tem que observar o que a gente está vivendo na nossa vida, né? Muito do que a gente vive é por causa das nossas crenças, tá? Quando a gente entende que nós temos crenças limitantes e a gente identifica essas crenças, a gente consegue o sucesso aonde a gente quiser, tá? Então, por quê? Porque elas são, o próprio nome já diz, né? São limitadoras, então elas vão te limitar. Então é importante você conhecer quais são, tá? Porque aí sim o seu caminho para o sucesso tá aberto. Esse sucesso não vem só de dinheiro. Tem gente que nem importa com o dinheiro, tem gente que o sucesso é ter uma família unida, outras pessoas o sucesso é ter um reconhecimento profissional, né? E isso a palavra sucesso, ela enquadra para muitas questões. Então, o sucesso em qualquer área da sua vida, tá bom? Então, assim, é importante a gente se questionar. Você se sente satisfeita com seus resultados hoje? Com tudo que você tem conquistado? E se você não está satisfeita, o que você tem feito para mudar isso? Você tem pelo menos trabalhado essa questão do seu autoconhecimento? Porque quando a gente se autoconhece, né, gente, a gente começa a reparar essas questões, tá? Então, a partir de agora, quem nunca pensou nisso vai pensar, vai se observar mais em relação às suas atitudes, né? As coisas que você fala, às vezes, tá bom? Porque você, às vezes, pode ter uma crença limitante em relação ao dinheiro, então você vai ter problemas financeiros. Às vezes, você tem uma crença limitante sobre o aspecto conjugal, você vai ter problema conjugal. Então, isso está muito ligado ao que você está vivendo hoje, tá? Na sua vida pode estar presente aí crenças bastante fortes que estão influenciando a sua vida, né? Atrapalhando o seu crescimento.
Então, assim, você pode estar, às vezes, até travada emocionalmente, tá? Mas, igual eu falei, não se julgue inferior às outras pessoas, porque todos nós temos crenças, tá bom? Uns mais, outros menos, mas a gente vai trabalhando isso pra gente diminuindo cada vez mais e ter qualidade de vida, tá bom? Você toma algumas atitudes baseadas nas suas crenças, você pode ter certeza disso, tá? E é por isso que às vezes você toma decisões sem se dar conta que elas podem te prejudicar, né? Quantas vezes a gente acha que a gente está tomando uma decisão certa e quando a gente vê, a gente está até repetindo um padrão que a gente já fez, né? Ou então a gente acha que está tomando a melhor decisão, mas a gente está usando uma crença limitante ali que grita dentro da gente, a gente acaba não tomando a decisão assertiva, né? Uma decisão que vai te ajudar a crescer, às vezes pelo contrário, uma decisão que te boicota, te coloca para baixo, né? Te leva para trás. Então é importante a gente observar baseado em que a gente tem tomado decisões, né? Então a gente precisa identificar, tá, gente, quais são essas travas e identificar as crenças, né? Percebendo como que a gente identifica uma crença, percebendo o sintoma dela. Às vezes não sei se vocês já repararam para pensar, né, gente, como que tem gente que vive de maneira destrutiva. Vocês já perceberam? Às vezes a pessoa ela faz de tudo, parece que assim, para poder se boicotar mesmo. Às vezes a pessoa é muito limitada, ela é aprisionada nas ações delas, elas se sabotam, elas perdem grandes oportunidades, às vezes por achar que elas são incapazes, né? Às vezes tem gente que até consegue um emprego, um bom emprego, mas ela se sente tão incapaz ali que ela mesma pede demissão, né? Quantas pessoas às vezes se boicotam nesse sentido, não é mesmo?